Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a plantar coco. E nesse vídeo nós vamos falar algumas informações importantíssimas a respeito do plantio do coqueiro. Como por exemplo, o que diz respeito à irrigação, à adubação, espaçamento entre as plantas e muitas outras informações. Eu sou a Jaciane, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, fica à vontade para se inscrever no nosso canal e já vamos estar mostrando o nosso plantio desse coqueiro. Para o plantio do coqueiro, devemos estar abrindo uma cova de mais ou menos 80 centímetros de comprimento, tanto de comprimento como também de profundidade, ou 60 ou 80 centímetros é o ideal, mas também pode ser um tamanho menor. Um mês antes de realmente estarmos plantando o coqueiro, é muito importante fazer a adubação. Essa adubação pode ser feita por meio do calcário, principalmente para corrigirmos o solo. Pode ser também com um superfosfato e também esterco de curral ou esterco de galinha. As medidas que utilizamos vão estar aqui na descrição deste vídeo. Para fazermos o transplante das mudas, essas mudas devem conter mais ou menos de 3 a 4 folhas. É o ideal para já estarmos fazendo o transplante. Lembrando que o coqueiro leva em média quase um ano, geralmente de 11 a 12 meses, ou seja, quase um ano para estar seco. Depois que ele está seco, leva ainda alguns meses para acontecer a germinação. Então, como vocês estão vendo, a cova que a gente abriu para plantar o coqueiro deve ser grande, ou seja, profundo o suficiente para que as mudas possam estar totalmente recobertas pela terra. No fundo dessa cova, também nós podemos estar utilizando alguns materiais que vão ajudar a reter a umidade, ou seja, vai fazer com que a terra fique úmida por mais tempo. Um bom exemplo disso é que podemos utilizar, por exemplo, cascas de coco, ou seja, a fibra do coco, que é muito boa para reter a umidade, ou seja, para reter a água, para que a água fique mais tempo nesse lugar, ou seja, nessa cova onde o coqueiro foi plantado. E feito todos esses procedimentos, a gente já pode recobrir essa cova que foi aberta com terra e com a terra já, na verdade, adubada. Logo em seguida, podemos colocar a muda do coqueiro e cobrir com o restante da terra. Logo em seguida, a gente pode estar fazendo a irrigação. No que diz respeito à irrigação, vai variar conforme a região do plantio e também a época do ano. Claro que em épocas mais chuvosas, essa irrigação acaba sendo menos frequente ou às vezes nem precisa ser feito. Mas principalmente nos primeiros 6 meses, podemos estar utilizando de 8 a 12 litros de água para regarmos as mudas do coqueiro. É bom lembrarmos que à medida que o coqueiro cresce, aumenta também a quantidade de água da irrigação. Eu vou deixar mais detalhes e mais informações também aqui na descrição deste vídeo. O coqueiro aprecia climas quentes. Não é à toa que é muito comum encontrarmos coqueiros nos litorais do Nordeste, mas também pode ser em qualquer outra região de climas mais quentes. E além de gostar de climas mais quentes, o coqueiro é muito exigente no quesito da luminosidade e sol direto. Então tem que ser um local onde há a presença de bastante luz, claridade e muito sol direto também. Pode ser plantado em basicamente todos os solos, desde que esse solo permita o desenvolvimento das suas raízes. Esse solo deve ser bem drenado, ou seja, não pode ser num local sujeito a encharcamentos. Inclusive, o encharcamento pode ser prejudicial para o coqueiro e pode, inclusive, levar à morte da planta, justamente porque pode acabar apodrecendo as raízes do coqueiro. O melhor período para plantarmos
as mudas do coqueiro são os períodos onde há chuvas mais frequentes. Isso ajuda muito a planta a ter mais resistência durante os períodos de estiagem. Então, sempre preferir pelas estações, ou seja, pelos meses onde há maior volume de chuva. O coqueiro anão, ele é mais precoce. Sua produção geralmente inicia a partir do terceiro ou mesmo no segundo ano após o transplante das mudas. Sua produção também é bastante abundante. Geralmente é possível colher de 150 a 200 frutos por planta e por ano. Então, geralmente, esse coqueiro anão, ele apresenta geralmente 3 colorações dos frutos, podendo ser verde, amarelo ou também vermelho. É bom lembrarmos que o coqueiro cuja coloração é verde, como esse aqui atrás, geralmente tem mais valor comercial e é também um dos mais cultivados. É bom que saibamos que essa muda que foi mostrada no vídeo, ela é uma muda do coqueiro híbrido, ou seja, é aquele coqueiro muito conhecido como anão gigante. É uma mistura entre o coqueiro anão e o coqueiro gigante. Então, ele é um coqueiro intermediário. Mas também temos alguns cultivares de coqueiro anão, que é um coqueiro menor no tamanho e também nos frutos. Já o coqueiro híbrido, que é o coqueiro que nós plantamos, ele demora um pouco mais a produção. Geralmente, o início da produção pode acontecer de 5 a 7 anos após o plantio das mudas. Sobre o espaçamento do coqueiro, esse espaçamento varia conforme a variedade. Geralmente, no caso do coqueiro anão, esse espaçamento entre as plantas pode ser de mais ou menos 7,5 metros. Se for o coqueiro híbrido, esse espaçamento entre as plantas pode ser por volta mais ou menos de 8 metros. E se você plantar o coqueiro gigante, aquele coqueiro de praia, aquele que cresce bastante, esse espaçamento geralmente pode ser em torno de 9 metros entre as plantas. O coqueiro também pode ser consociado com outras plantas, ou seja, ele pode ser plantado em meio a outras plantas, como é o nosso caso aqui. A gente tem alguns pés de coqueiro que foram plantados aleatoriamente, claro, respeitando o espaçamento. E junto com essas mudas de coqueiro, nós temos uma plantação de cacau, como vocês estão vendo aqui. Então, ele pode muito bem ser consociado com outras plantas, com outras culturas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente aprendeu a plantar coqueiro e também falamos muito a respeito do coqueiro anão e o coqueiro híbrido. Se você quiser saber mais sobre essas duas variedades, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo falando ainda mais sobre essas duas variedades. Então é só você acessar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.